Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. São 8 horas e 10 minutos. Nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje, que é a última aula da unidade 1, onde nós estamos estudando a respeito das máquinas computacionais. Eu enviei para vocês ontem o arquivo do capítulo 2 do livro de Teoria de Computação, Máquinas Universais e Computabilidade. Na semana passada nós fechamos o arquivo 1, só para relembrar. Na semana passada a gente fechou o capítulo 1, onde nós havíamos começado sobre a história das máquinas das linguagens formais. A gente viu a ideia dos conceitos básicos, conceito de alfabeto, conceito de linguagens, conceito de símbolos dentro da computação. Nós vimos as regras de formação, o que é um prefixo, um sufixo, uma subpalavra. Fizemos exercícios e fechamos esse capítulo 1. Ele vai fazer parte da nossa avaliação da semana que vem, a V1. E hoje a gente começa e conclui o capítulo 2. Eu vou pedir para vocês abrirem esse arquivo. Logo na segunda página, ele já traz os conceitos de máquinas e os conceitos também de programa. Então, aqui no final da página 2, ele apresenta o conceito de programa, que é visto como um conjunto de operações e testes compostos de acordo com uma estrutura de controle. E existem 3 tipos de programas. Eles podem ser monolíticos, iterativos ou recursivos. Falando rapidamente sobre cada um deles, um programa monolítico é aquele que possui os desvios condicionais e incondicionais. Para quem já viu alguma linguagem de programação, isso se reflete nas estruturas if e else, que estão presentes em todas as linguagens. A única diferença vai ser no Python, que em vez do else if, o comando é elif, né? Então, esses são os programas monolíticos. Lembrando, conforme eu comentei com vocês na aula passada, eu pedi para a gente desassociar a ideia de máquina associado a computadores, tá? E aí, não sei se vocês se lembram, eu apresentei para vocês um exemplo, máquina de moer carne, por exemplo. Então, nós temos uma ideia de máquina. Máquina, então, entenda-se por máquina um equipamento, como o próprio nome diz, uma máquina, que ela entra dados, tem um dispositivo de entrada, e aí ela tem um dispositivo de saída e tem um dispositivo de processamento, tá? Então, primeira coisa é desassociar a ideia de computadores. O computador está dentro da classificação de uma máquina. Ele entra dados, processa esses dados e libera do outro lado informações. Então, quando a gente tem a ideia de máquina, eu gostaria que vocês tivessem esse conceito, tá? Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem na aula passada é isso. E aí, agora fica fácil apresentar, por exemplo, o conceito monolítico, que é uma máquina baseada em instruções de condição. Por exemplo, essa daqui, a gente não tem instruções de condição. Então, se eu pegar, por exemplo, uma máquina de moer cana, por exemplo,
manual, como essa daqui, ó, observe que ela não tem o conceito de máquina de programa monolítico. Ele não toma condição nenhuma. Se você introduzir uma cana de açúcar aqui e girar as engrenagens, você vai ter como resultado do processamento um suco, o caldo da cana. Ela não vai ter condições de implementar programa monolítico de forma alguma. Não tem condições. Se algo for verdade, faça. Por exemplo, se em vez de uma cana eu colocar aqui um pedaço de madeira, ela vai processar do mesmo jeito. Se eu colocar a mão, ela vai processar do mesmo jeito. Então, não existe, por exemplo, nessa máquina, a ideia de programa monolítico, ou seja, ela não vai tomar nenhuma decisão condicional. Esse é um exemplo de uma máquina que não implementa programas monolíticos. A mesma forma dos programas iterativos. Só por curiosidade, isso aqui está na página 2 do PDF que eu enviei para vocês. Os programas iterativos são aqueles que possuem estruturas de iteração. O que é uma iteração, professor? São estruturas de repetição. Vocês vão lembrar bem lá das linguagens de programação, quando nós temos o for, o while, do while. No caso do C e do Java, nós temos o for, while, do while. No caso do Python, nós não temos o do while. Nós só temos o for e o while. Então, algumas linguagens implementam de uma forma, outras linguagens implementam de outra forma, mas o que ocorre é, o programa iterativo é aquele que possui estruturas de repetição, que o que a gente chama na programação, carinhosamente, de loop. Um loop é uma iteração de uma instrução, e aí os programas, se forem iterativos, eles dispõem dessa capacidade. Vou voltar aqui ao exemplo da nossa máquina de moer cana, por exemplo, ou da nossa máquina de moer carne. Nesses casos, a gente tem a estrutura de iteração. Então, quando eu tenho aqui uma máquina, por exemplo, de moer carne, nós temos aqui a estrutura de iteração, de repetição, que nesse caso aqui, ela é promovida por meio dessa manivela, ó. Então, o usuário dessa máquina, ele define quantas iterações serão realizadas. E aí, nesse caso dessa máquina, o tipo de iteração implementada é o while, né? Provavelmente ele faz assim, ó, enquanto houver carne para moer, ele vai girando a manivela. No momento em que ele moeu toda a carne, aí a estrutura abandona o laço de iteração. No caso de um programa de computador, ocorre, por exemplo, quando eu estou mandando os e-mails para vocês. Eu escrevi um programa que eu, por exemplo, os e-mails que eu mandei para vocês. Ontem eu mandei, por exemplo, o e-mail para a turma de vocês. Eu fiz um programa, uma máquina iterativa, igual a gente tem aqui, e empilhei, nesse caso eu enfileirei as matrículas que precisam ser disparados no e-mail, os e-mails. E aí o programa vai disparando. Nesse caso, eu usei uma estrutura for para uma variável controle variando de 1 até a quantidade de alunos dessa turma, envie os e-mails. Aí ele vai processando um por um. É um exemplo de uma máquina iterativa, só que nesse caso aqui da imagem, a definição da estrutura de repetição é definida por meio da força humana aqui, que o operador da máquina vai girando essa manivela enquanto houver carne a ser moída. No caso do envio do programa de disparo de envios que eu fiz para mandar os e-mails para vocês, a estrutura de repetição ela já é o for.
Então, para ir variando de 1 até a quantidade de alunos, manda enviar os e-mails. E essa forma está aqui, ó, os e-mails enviados, ó, para a turma de vocês. Todos os e-mails enviados ontem. Então, é uma estrutura de repetição, ou seja, trata-se de um programa iterativo. O programa iterativo é aquele que dispõe de estruturas de iteração de trechos de programa. Você pode repetir o programa inteiro, você pode repetir um trecho, e assim sucessivamente. E para finalizar, o terceiro tipo de programa é o programa recursivo. O recursivo, como o próprio nome diz, ele é baseado em subrotinas recursivas. O que é uma subrotina recursiva? Recursão, em programação, em tecnologia da informação, significa chamar a si próprio. Então, imagine, por exemplo, uma função que eu tenha lá em programação de computador, uma função que chama a ela mesma. Então, quando a gente precisa resolver alguma operação, por exemplo, sair de um labirinto. Imagine que eu tenha um labirinto qualquer aqui e eu precise sair desse labirinto. Se eu for colocado em qualquer posição desse labirinto, nesse exemplo hipotético aqui, o garotinho quer encontrar o seu gatinho. Qual é o caminho que ele deve fazer? Eu uso funções recursivas. Imagine que eu tenho uma função que ela tem a seguinte instrução: dê um passo à frente. Enquanto não encontrar uma barreira, continue. Se encontrar uma barreira e houver, por exemplo, espaço à direita, então vire à direita e volte na instrução anterior. Então, ele vai dar um passo para frente, dando um passo para frente, enquanto ele encontrar passagem. Nesse exemplo aqui, ele iria dar alguns passos. Até o momento em que ele encontra uma barreira. Encontrou uma barreira, o laço é abandonado e aí ele entra numa instrução de repetição, de condição. Está liberado à direita? Nesse caso aqui não estaria liberado à direita. Então, se não tiver, ele entra no else if. Está liberado à esquerda? Se tiver, aí ele volta para o passo anterior e repete e chama de novo a função. Aí ela vai andar para frente até que ela encontre uma barreira, ou seja, uma função que vai chamando a si mesma, e aí ela vai empilhando essas operações até que ela chegue, por exemplo, imagine que ele chegou nesse ponto aqui, ó. Ou seja, não tem saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente. Então, ele volta na última operação em que ele tinha passagem e chama a função de novo. E aí ele vai tentando, é um método de tentativa e erro. Ah, professor, então é assim que funciona um algoritmo, por exemplo, que eu fosse construir para fazer uma tomada de decisão para sair de um labirinto? Sim, método de tentativa e erro. Por quê? Observem que nesse caso aqui a gente está olhando o labirinto de cima. Então, eu e vocês, que estamos vendo o labirinto sob uma perspectiva de cima, a gente tem condições de saber rapidamente aqui qual o caminho a ser tomado. Agora, imagine que você estivesse num labirinto tendo a perspectiva de dentro dele. Então, a única informação que você teria é: tem parede ou não tem parede. Então, não tem outra alternativa. É método de tentativa e erro. Eu vou seguir nesse caminho até que eu encontre passagem. Se em algum momento eu não encontrar mais passagem, eu volto no último ponto em que eu tinha passagem para eu poder continuar. Então, aí vocês podem pensar: ué, professor, mas é uma coisa meio inútil. Quando é que eu vou ter que fazer um programa para sair de um labirinto? Quando é que eu vou ficar preso num labirinto? Bom, o exemplo mais comum, eu já dei para vocês no primeiro dia de aula, é esse daqui, ó. Então, quando você tem um algoritmo de rotas, por exemplo, a gente tem esses problemas. E aí você precisa
desenvolver esse tipo de programação, a programação recursiva. Um algoritmo de rotas, por exemplo, ele tem que tomar uma decisão com base nas condições de possibilidade ou não de prosseguir naquele caminho. Então, está aqui um exemplo, não é um labirinto, mas é exatamente o que acontece. E aí o algoritmo vai fazendo todas essas possibilidades. Isso ele chama essa instrução aqui, ó, programas recursivos. São funções que chamam a si próprias. E a gente tem vários. Na aula retrasada, por exemplo, eu mostrei para vocês os fractais. Não sei se vocês se lembram. Qualquer coisa, basta resgatar os vídeos lá. Um fractal, ele é um desenho realizado por uma equação matemática, por meio de um algoritmo, que ele vai chamando a função a si mesma e vai trocando as cores. Se você for dando zooms aqui nessa imagem, você vai ver que essa última pontinha aqui, o zoom dela equivale a essa parte, que é essa parte, que é essa parte. Então, na verdade, é a mesma função, ó, que vai chamando a si mesmo. Então, essa grande círculo aqui é um zoom desse menor, que é um zoom desse menor, que é um zoom desse menor. Isso é uma função recursiva. Ela chama-se a si mesma, a si própria, e faz uma operação. Pode falar, Matheus. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Eu só ia fazer um comentário que as funções recursivas são caras, né, para o computador, ou não? É, Numa questão de hardware. exatamente. Ela é cara, porque imagina, ela chama Ela só sai a si mesma. quando, né, Exatamente. só São sai quando funções. bate o if, né? Só sai É, quando ela. Eu esqueci, eu tinha estudado. Tem um nome para condição, é a condição de saída, né? a condição Então, de saída da função, ela tem essa característica. Eu vou até mostrar aqui para vocês por que que isso é uma operação cara. Porque imagina, eu tenho aqui ó, a minha função, tá? Imagina aquela função ali para desenhar o fractal, por exemplo. Tá aqui a minha função, ó. Então eu tenho a função aqui. E aí, o que que acontece nesse caso? A função começa a ser executada, está aqui, ó, ela começou a ser executada, ela faz algumas operações, chega nesse ponto aqui, ó, onde eu botei essa bolinha, ela vai chamar-se a si mesma. Em vez de fazer uma representação assim, ó, para chamar a si mesma, eu vou fazer uma representação assim para ficar mais claro, ó. Ó, ela chamando ela de novo, ó. É a mesma função aqui, tá? Ela se chamou. Aí ela vai fazer, como ela é a mesma função, ela faz as mesmas coisas. Nesse ponto, ela vai chamar-se a si própria novamente. Aqui eu vou parar com 3 para vocês entenderem a ideia, mas imaginem que isso aqui tem milhões de chamadas. Isso aqui vai empilhando na memória, ó. Ele vai empilhando na memória. Aqui é a sua memória lá do computador. Então, ela começou aqui, ó. Aí ela chamou ela de novamente. Observe que essa instância aqui, ó, ela está aqui parada, aguardando a conclusão da instância que ela chamou. Então, ela está aqui parada na memória. Essa também está parada, essa também está parada. Então, aqui a gente tem a primeira, a segunda que ela chamou. Aqui nós já temos, por exemplo, a função número 1.000.000, por exemplo. Imagine que seja uma função como aquela para desenhar fractais. Então, ela está aqui, ó, ela vai empilhando na memória. Vai empilhando, porque esse pessoal todo aqui está ocupando memória, ó. Está ocupando. E por isso o Matheus comentou, ela é cara. Aí, quando chega aqui, ó, que ela tem uma condição de parada, por exemplo, no caso de uma função que faz o cálculo de fatorial. Uma função que faz o cálculo de fatorial é assim, ela é uma função recursiva. Eu faço, ela dentro dela é assim, ó. Se o valor que eu receber
for igual a 1, então retorna a mim mesmo. Se não, aí o que ela faz? Ela chama a si mesma, ó, fatorial do valor que eu recebi menos 1. O valor que eu recebi menos 1. Então, aí ela chama a si própria, passando ela menos 1. Então, quando você pede o fatorial de 6, por exemplo, aí ele vai... O 6 é igual a 1? Não. Então, o que ele faz? Chama a si mesmo, passando o fatorial de A menos 1. Aí ele chama o fatorial de 5. Chega aqui na outra função, ele faz o A é igual a 1? Não, é 5. Então, ele vem aqui e chama fatorial de 5 menos 1. Ou seja, fatorial de 4. Aí ele vai lá e chama fatorial de 4. Aí a outra função vai fazer a mesma coisa. O A que eu recebi é igual a 1? Não, é 4. Então, ele chama o fatorial de 3. Aí vai lá, passou agora, está aqui na outra função, fatorial de 3. 3 é igual a 1? Não. Então, fatorial de A menos 1, que dá 2. Aí ele vai chamar o fatorial de 2. Chega lá na outra função, 2 é igual a 1? Não. Aí ele chama o fatorial de 1. Chega lá na função A é igual a 1? Então ele retorna o quê? A vezes o valor do fatorial. Aí ele vem devolvendo agora, desempilhando, ó. Aí ele sai essa função da memória, volta para essa. Aí 2 vezes 1, 2. Aí sai essa da memória, aí volta para essa. 2 vezes 6. Aí sai essa da memória, volta para a anterior. 6 vezes 4, 20. 20 vezes 5. Aí, no final, ele entrega para você o resultado lá do fatorial de... Então, ele vai fazendo isso, ele vai empilhando na memória. Por isso que é caro. Só que é caro, mas muitas vezes a gente só consegue resolver alguns problemas com o uso de funções recursivas. É um custo-benefício que vale a pena. Então, por exemplo, para eu chegar aqui e desenhar um fractal como esse, ou, de repente, para eu tomar uma decisão de uma rota, como é o caso dessa daqui, por exemplo. Então, não tem jeito, só tem um jeito de resolver isso, que é utilizando algoritmos de funções recursivas. E aí, nós estamos aqui dentro do iterativo. Então, não deixe ficar dúvidas sobre isso, porque esse conceito eu tenho muitas questões no banco de dados sobre isso. Vamos ver uma questão a respeito desse assunto? Vamos ver como é que está o entendimento de vocês a respeito disso. Nós somos 7 alunos, Brandon, Lucas, Marcos, Matheus Fonseca, Matheus Santos, Pedro Henrique e Wesley Valverde. Somos 7 alunos, eu vou esperar pelo menos 5 respostas, tá? Para a gente analisar esse assunto e ver se ficou claro o entendimento dele. O número 1. Programas monolíticos são baseados em desvios condicionais e incondicionais. Verdadeiríssimo, né? Característica dos programas monolíticos é que eles contam com estruturas condicionais. Eu esperei alguém fazer essa pergunta nessa sala, no inglês, mas então eu vou falar mesmo assim. Qual é a diferença de condicional para incondicional? Alguém se perguntou isso daí? Brandon, Lucas, Marcos, Wesley Valverde, me digam qual é a diferença de condicional para incondicional. Ou me deem um exemplo. Vamos ver se vocês entenderam mesmo, só não perguntaram porque estão com preguiça ainda. E se ninguém perguntou é porque todo mundo entendeu e sabe a diferença e pode me dar um exemplo. Vai lá. Brandon, Lucas, Marcos, Matheus, Pedro Henrique, Wesley.
Qual a diferença e um exemplo? Eu entendi que condicional depende de algum fator para acontecer. E a condicional, ela se age por si mesma. E eu não tenho um exemplo pronto agora, professor. É. E os demais, além do Matheus Santos? Eu vou pensar em um exemplo e já te falo. Dê um Professor, exemplo aí. eu Vai lá, eu Bruno. não sei o que Lucas, é Marcos. incondicional. Pessoal, só vem na cabeça definição de condicional. Eu não conhecia esse termo dentro da programação, mas, sei lá, um exemplo de, por exemplo, se uma mãe falar para o filho assim, se você passar na faculdade, eu te dou um carro. Então, a condição dele é passar na faculdade, né? Se ele passar, ele ganha o carro. Agora, de Aham. incondicional, E a eu incondicional é realmente não sei justamente se me ele não definir. passar. É se ele não passar, né? A incondicional é se ele não passar. Então, ó, if, se ele passar, a nota for maior ou igual a 6, por exemplo, ó, aqui é a condição. Então, vai ganhar o carro. Se não, vai trabalhar na feira o dia inteiro e vai sair da escola, já que tu não presta para estudar, então tu vai trabalhar, por exemplo. Olha a incondição aqui, ó. Aqui eu tenho a condição e a incondição. Agora, como ninguém apontou isso, por que vocês não perguntaram, hein, gente? Só por curiosidade. Professor, no fundo, eu sabia que você ia Como acabar explicando. né? Eu vou parar, então, de explicar, seus malas. Eu vou deixar assim, tem dúvida, perguntou. Se não Não perguntou, faz eu isso quero não. saber lá na frente. É porque, sei lá, Aproveita, tem gente, uma coisa que aproveita. quando eu não conheço a palavra, eu dou uma pesquisada no famoso pai dos burros, né? Mas você, hoje você já Então, era o que você facilitou o teria trabalho. respondido. Eu perguntei. E aí você já teria pesquisado. Então, a número 1, verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Número 1 tá verdadeira, ó. Número 1, verdadeira. Então, já vamos riscar qual das alternativas? Somente uma. Ainda não dá para riscar. Ainda não dá para riscar nenhuma, né? Então, vamos para 2. A gente já viu ali que a número 1 está verdadeira. Então, ó, vou botar um Vzinho aqui na número 1, ó. Está verdadeira. Vamos para a próxima, então. 2. Programas iterativos possuem estruturas de repetição de trechos de programa. Corretíssimo, ó. Iterativos, lembram que essa é a característica dele? O iterativo possui trechos de repetição. Verdadeiro. Então, temos aí duas verdadeiras, ó. Então, eu acho que agora a gente já pode anular a primeira ali, ó, a letra A. Concorda que a gente já pode anular a letra A? A Já gente já que agora pode tem anular. duas respostas, então já se anula. Ó, somente uma das afirmações está correta. A gente já pode anular a letra A. As outras ainda estão no páreo, ó. Ainda temos a possibilidade de ter somente duas corretas. Se todas as próximas três forem falsas, temos a possibilidade da letra C, ó, somente três estarem corretas. Se outras duas estiverem falsas, e 25% respondeu a letra C. Mas vamos ver então, a número 3 vai determinar muita coisa agora. Programas recursivos são baseados em subrotinas e funções lambdas. Quem pode me dizer o que é uma função lambda? E outra coisa que ninguém sabia, ó, e ninguém também me perguntou, oh, que beleza!
E Mas pode a me dizer função que são lambda não é aquela função que pode ser passada com um argumento e tem umas coisas assim, tem. exatamente funções lambdas, exatamente conforme o Matheus falou. São funções que têm a capacidade de receber como parâmetro outra função. E aí a linguagem de programação tem que dar suporte a isso, tá, gente? É uma capacidade da tecnologia de programação que a gente estiver utilizando. Por exemplo, o C, o Java, o C não, o C++, né? O C++, o Java, o Python, eles têm suporte a funções lambdas. E, então, isso é falso, porque não tem nada a ver com recursividade, ó. Recursividade é uma coisa, funções lambdas são outras. Eu posso ter um programa que não seja recursivo e dê suporte a funções lambdas. Ou eu posso ter um programa que tenha funções lambdas e não seja recursivo. Então, não há relação. Agora, eu posso ter programas recursivos que eu passe funções lambdas, sem problemas. Mas isso daqui é que está falso, ó. São baseados, ó. Não, não são baseados em funções lambdas. Embora eu possa ter essas rotinas, tá? Embora eu possa ter funções lambdas associadas à ideia de recursividade, posso ter programas recursivos que recebam como parâmetro outras funções, posso ter sem nenhum problema, mas a falha da alternativa 3 é isso que está grafado aí, ó. São baseados. Não, não são baseados. Não tem nada a ver, tá? Essa é a falha da número 3. Então, a gente viu que a número 3, ela está wrong, errada. Podemos anular, então, agora, ó, que legal, podemos anular a letra E. Concorda? A letra E, a alternativa é que 25% de vocês responderam, ela disse que as 5 afirmações estão corretas. O colega que respondeu a letra E, quer dizer qual foi a dúvida que teve? Quem respondeu a letra E quer dizer qual foi a dúvida? Por que achou que todo mundo estava correto? Quer dizer não? Ok. Então tá jóia. Então temos aí todas as 5 afirmações que estão corretas, já saiu fora do páreo. Temos aí no páreo agora as letras B, C e D. Justamente na D nós tivemos metade da turma respondendo e a letra C, 1/4 da turma. Vamos então para o número 4. Estruturas monolíticas não possuem mecanismos explícitos de programa iterativos. Verdade. Verdade, ó, gente. Programas monolíticos não possuem mecanismos explícitos de programação iterativa ou recursiva, tá? Aquela ideia que eu mostrei para vocês. O programa monolítico, ele tem a ideia de possibilitar os desvios condicionais e os desvios incondicionais. O desvio condicional é aquele cuja a instrução do se ela retorna verdadeiro e o incondicional é quando ela retorna falso, tá? Então, essa é a ideia do monolítico. E ele não apresenta mecanismos explícitos de programação. Então, eu vou botar um verdinho aqui, ó, porque o número 4 está correto, ó, verdinho. Número 4 está correto. Podemos anular mais uma alternativa. Qual é? Podemos anular qual alternativa agora?
Às vezes eu tenho a sensação que eu estou sozinho na sala. Pode anular a letra B, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A vantagem da aula presencial, ela tem essa vantagem de eu estar vendo o rosto de vocês, estar sabendo que vocês estão entendendo, vocês estão acompanhando. Na aula pela internet, que diga-se de passagem, eu detesto, se a gente só está aqui mesmo por conta dessa pandemia, eu preciso dessa interatividade. Por isso que eu fico fazendo perguntas. Gente, qual que a gente pode anular para não dar essa sensação de que a aula tá chata, tá ruim, o assunto ele já é muito teórico. Se não houver participação, fica um ambiente chato, um ambiente. Então, não custa nada falar assim, professor, a letra B saiu fora, porque aí você participa, você desperta, a informação entra mais no seu cérebro e fica cunhada lá dentro. Participe, não deixe. Isso não é só para aula do professor Wilson, não, tá, gente? Qualquer aula online, o ruim da aula online é isso. O professor que está do outro lado não tem o feedback visual de vocês que ele teria na sala. Na sala eu tenho condições de saber, por exemplo, se o Matheus está acompanhando, se ele ficou com dúvida. Basta olhar a sobrancelha dele e dá para saber. A gente é treinado para isso. Nós, professores, somos treinados para isso. Agora, na porcaria da aula online, a gente não tem ideia se você está entendendo, se você está acompanhando. Deixa, se eu não entender, depois eu assisto o vídeo. Esse aqui não vai para o vídeo, por exemplo. Vou editar, a gente sabe que as questões não vão. Participe, não só na aula do professor Wilson, na aula da professora Ione, na aula da professora Josiane, na aula do professor Cristiano, na aula do professor Marcelo. Participe, mostre que você é uma pessoa, está entendendo ou não está entendendo, que está acompanhando. Isso é uma coisa fundamental. Deixa o convívio melhor. Eu sei se você entendeu ou não entendeu, se você está aí, se você não está. Não custa nada. Por exemplo, nós somos 7 alunos, só 4 responderam. E isso porque eu fiquei brigando. Respondam, gente. Não custa nada participar da aula. Ok? Continuando. Já podemos, então, temos a letra C e a letra D. Vamos para 5. A 5 vai determinar se é a resposta a letra C ou a letra D. Estruturação iterativa. Não possui mecanismos de programas monolíticos. Verdade. Estruturação iterativa. Só por curiosidade, qual é a estruturação iterativa? É aquela máquina de moer cana que eu mostrei para vocês. É a máquina de moer carne, aquela que eu tenho condições de fazer repetições, que tem as engrenagens que eu faço as repetições. A estruturação iterativa não possui mecanismos de desvios condicionais e incondicionais. Então, a número 5, ela é verdadeira. Vou botar aqui o Vzinho, ó. Ela é verdadeira. Sendo ela verdadeira, qual é a alternativa que responde corretamente à nossa questão? A alternativa que responde corretamente a letra D é a letra D. Parabéns aos 50% que apontaram. Opa, a letra B ali ficou... A letra B ficou verde, não pode ficar verde. A letra B, a gente viu que ela está errada. A letra B está errada. A gente viu que a letra C também está errada. O colega que votou na letra C quer dizer qual foi a dúvida que teve. E a alternativa correta é a letra D. Parabéns aí a metade de vocês que responderam aqui, ó. Letra D. Parabéns. Show de bola. Então, eu que responde a C, mas não teve dúvida não, que não interpretei bem a frase. Entendi. Só lembrando, ó, onde está esse assunto, está aqui na página, não está nessa página que a gente estava estudando, não, está na próxima. Ele começa aqui na página 2 do lado direito, ó, que ele fala dos programas, aí ele tem a ideia de estruturação monolítica,
E olha que legal que ela fala, ó, na monolítica, ela não possui mecanismos explícitos de iteração. A iterativa, ela não possui, não permite desvios condicionais, e a estruturação recursiva também não permite desvios incondicionais. Ué, professor, então como é que aquele programa que eu fiz lá na disciplina do professor Cristiano de programação de computadores, eu fiz um programa que pedia as notas dos alunos e depois eu percorria todos os alunos e se eles tivessem aprovados, eu dava uma mensagem e contava quantos alunos aprovados. Se ele tivesse reprovado, eu dava uma mensagem e contava quantos alunos reprovados. Naquele exercício que eu fiz lá na disciplina de programação de computadores, eu não misturei, eu não usei estruturação monolítica, eu não utilizei estruturação iterativa no mesmo programa. Como é que o senhor está falando agora que a estruturação monolítica não possui mecanismos explícitos de iteração? Ou por que o senhor está falando agora que a estruturação iterativa não permite desvios finais? Se lá na disciplina de algoritmos eu fiz um programa que eu misturava if, else e misturava for e while no mesmo programa. Lembrem-se que a gente está falando da estruturação monolítica, eu estou falando do if, else, apenas. Aí dentro você não tem condições de fazer repetição. No caso do Python, né? If, elif, else. No caso do C, do Java, do Pascal, do COBOL, é if, else, if, else. E no caso do PHP, o else if é junto, né? É uma palavra só. Então, observe que se eu tenho uma estruturação monolítica, somente dentro dela eu não tenho condições de ter repetição, tá, gente? A mesma coisa do for. Dentro do for, na estrutura do for ou do while, ele não faz, ele não verifica, por exemplo, se um aluno pode estar aprovado ou reprovado. Se ele tiver aprovado, faz uma coisa. Se ele tiver reprovado com nota de 5 a 6, vai para a operação final. Se não, se ele tiver reprovado com nota abaixo de 5, não existe isso dentro da estruturação interativa do while. Ele não permite isso. Agora, o que você fez lá na disciplina do professor Cristiano, você misturou, você fez um programa que tinha um pedaço de estruturação monolítica, um pedaço de estruturação recursiva, um pedaço de estruturação iterativa, mas dentro deles, a estruturação iterativa não permite desvios funcionais. E é justamente isso que essa questão trata aqui. Tudo bem? A gente agora fecha o capítulo 2, tá, gente? Então, na semana passada, nós fechamos o capítulo 1. Ontem eu mandei para vocês por e-mail o capítulo 2. Se alguém aí não receber, avise para a gente descobrir o que aconteceu. Eu mandei para vocês o capítulo 2. Na semana que vem, AV1, a gente vai trabalhar na prova esses dois capítulos, capítulo 1 e 2. No capítulo 1, a gente falou dos conceitos de alfabeto, conceitos de linguagens formais, conceitos de caractere, cadeia de caractere, palavra e subpalavra. E dentro do conceito de palavra e subpalavra, nós vimos os conceitos de prefixos e sufixos. Ficou alguma dúvida a respeito desse assunto? Posso ficar despreocupado, tá tranquilo? Aí a gente avalia na semana que vem na AV1. Esse foi o capítulo 1. Hoje, nós vamos matar, estamos matando agora, capítulo 2. No capítulo 2, ele fala da questão de programas monolíticos, programas iterativos, programas recursivos, e tem mais um assunto que eu vou falar agora, que é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui a minha tela para vocês, que é o conceito de composição sequencial, composição determinística e composição concorrente. Tá travado, professor. Tá travado? Não dá para.
Aham. Vocês conseguem? Eu estou acompanhando aqui com outro computador que eu tenho a visão de vocês e está passando a tela. Eu estou, por exemplo, agora movimentando o arquivo PDF. Alguém mais não está vendo além do Matheus? Aqui tá normal. Pois é, Matheus, eu acho que é aí na sua máquina, porque eu tenho um outro computador aqui do meu lado que eu logo como aluno, para ver a mesma coisa que vocês estão vendo, para não correr o risco de travar e eu não ficar sabendo. Então, como eu estou acompanhando aqui na outra máquina e está indo, ó, agora, por exemplo, eu estou movimentando o PDF. Estou na Eu dei página um 12. F5 aqui para atualizar, agora eu tô vendo, sim. Ah, show de bola, excelente. Se acontecer de novo, você me fala, tá? Então, continuando aqui, amigos, para a gente fechar. Aí, ó, deixa eu só passar rapidinho pelo arquivo 2. Lá na página 3, ele vai entrar em detalhes, tá vendo? Ó, ele entra em detalhes do que é um programa monolítico. Aí ele vem até, é legal que ele mostra aqui um diagrama para ver, ó, o fluxograma. Toda vez que vocês virem esse losango aqui, ó, em um fluxograma, o que é o losango? Vocês com certeza já viram isso em alguma disciplina. Provavelmente disciplina de algoritmos. O losango é uma decisão, ó. O retângulo, ele é um processo. Então, por exemplo, solicita a nota do aluno, por exemplo. Esse processo é. Aqui nesse losango eu poderia ter assim, ó. A nota foi preenchida, é válida, ou seja, ele digitou um valor numérico, como aqui é o verdadeiro, então a nota é inválida, ele botou um texto, ele colocou uma data, se a nota for inválida, ó, verdadeiro, então ele volta e solicita a nota de novo. Se a nota for válida, então é falso, porque eu perguntei se a nota foi inválida, ele desce e solicita agora o aluno vai, por exemplo, vai participar da avaliação? Se sim, aí ele sai fora. Se não, eu volto e peço outra matrícula, por exemplo. E esse é o programa monolítico, tá? E aí aqui ele dá detalhes do que é uma operação, de que é um teste. Eu tenho questões no banco sobre isso, tá? Aí é bem tranquilo, ó. Eu vou falar assim, por exemplo, na imagem da figura 2.2, o G representa uma condição. Aí você vai bater o olho aqui no G, opa, não, o G não representa uma condição. Uma condição é representado pelo losango e ele tem uma saída para verdadeiro e uma saída para falso. A pergunta que eu fiz para vocês no início da aula, ó, o verdadeiro aqui seria a condicional e o falso aqui seria a incondicional. Ó, que legal. Então, eu tenho qual é a definição de programa, de teste, tá? Aí, na página 4, ele tem uma representação em Portugal. Olha que legal. E aí ele faz a representação tanto da operação quanto da condição em Portugal. E aí, na página 5, agora ele fala do programa interativo, ó, e entra em detalhes. O que é o programa interativo? Aí ele tem o sequencial, condicional, enquanto... aqui vocês vão lembrar lá do while, ó. Olha que legal. O while está aqui dentro, ó, composição de um programa resultando em um segundo, cujo efeito é a execução repetidamente do programa componente enquanto o resultado de um teste for verdadeiro. Não é o while que vocês conhecem? Se vocês estão aqui nessa disciplina, muito provavelmente vocês já passaram pela metade do curso. Com certeza, quem está aqui agora me ouvindo já passou por uma instrução de repetição do tipo de repetição do tipo while. Está aqui, ó. Sequencial é do tipo for, e condicional a condicional é do tipo do while e a enquanto do tipo do while. E aí ele vem aqui, ó, até a condição de parada, composição condicional, composição enquanto. E lá na página
Na página 6, ele vem com os detalhes do programa recursivo, tá? Então, não deixem ficar dúvidas. E o bom de vocês estarem vendo essa disciplina aqui agora, nessa altura do campeonato, é que como vocês já fizeram disciplinas de programação, fica fácil vocês relembrarem. Então, o professor está falando ali de um programa recursivo. Aquele exercício que eu fiz lá em Java, em C, do fatorial, que ele chamava ele mesmo, do exponencial. Então, tá aí, ó. Aí encaixa perfeitamente. Quando que você utiliza esses conceitos? Então, é dessa forma que... Fazendo um parêntese aqui. Eu já vi a utilização de recursividade combinada com ordenação, né? De vetor. Você acha que vale a pena nesse caso, por exemplo? Porque eu sei que recursividade meio que saber usar, né? Porque não é em qualquer lugar que você pode ir. Exatamente. Isso que o Matheus está perguntando é extremamente importante e pertinente. Porque, olha só, o que o Matheus está perguntando é o seguinte, professor, eu já fiz um programa lá, quando eu estava fazendo o método Bubble Sort, Quick Sort, Insertion Sort, que a gente ordena eu tenho um conjunto de números lá, eu tenho 3, o 9, eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 0 e eu tenho o 8, por exemplo. E aí eu preciso ordenar. Não sei se vocês vão lembrar disso, o Matheus lembrou muito bem. Você vai fazer uma chamada da função que ela vai fazer o seguinte, ela pega o elemento atual e compara com o elemento anterior. Se o elemento atual for menor do que o elemento anterior, eles trocam de lugar. Se não, ele vai para o próximo. E aí, o que ele faz? Ele faz isso, ó, exatamente como o Matheus falou. Ele chama essa mesma função novamente. Ele chama essa mesma função novamente. No próximo, ele vai fazer a mesma coisa. Ó. O 5 é menor do que o 9? É. Então, o que ele faz? Ele troca o 5 de lugar com o 9. E aí ele dispara esse processo do zero de novo e observe, então, que ele vai repetindo. A operação é a mesma, muito bem lembrada pelo Matheus. Então, isso daqui é recursividade. O Matheus falou uma coisa interessante. Temos que ter cuidado, porque se eu tiver um erro aqui, ó, se eu tiver um erro de lógica no meu programa, ou o programa não for bem feito, ele vai consumir muito mais memória, ele pode correr o risco de nunca finalizar, porque lembra que essa função chama essa, que chama ela mesma, que chama ela mesma, que chama ela mesma. Se eu tiver uma falha de lógica, por exemplo, correr o risco de não ter uma condição de parada clara e correta, isso aqui vai ficar empilhado na memória, ó. E sabe quando é que isso vai sair da memória? Se for feito em Java, menos mal, porque o Java tem uma estrutura chamada Garbage Collector, que a JVM fica procurando. Se encontra alguma coisa que não está sendo utilizada, o Java vai matar isso. Agora, se não for feito em Java, em outras linguagens, isso aqui tudo vai ficar empilhado na memória lá, ó, ocupando espaço. E sabe quando é que isso vai sair da memória? No dia que alguém for lá e der um boot na máquina, ó. Agora, se a gente estiver tratando de servidor, por exemplo, um servidor a gente não pode ficar reinicializando. Imagina, meu servidor lá no Serpro, onde eu tenho milhares de usuários pendurados fazendo operações 24 horas por dia. Deixa eu desligar a máquina aqui. Não posso. Então, boot é uma coisa que é um privilégio para mim e para vocês, que somos usuários domésticos. A gente pode dar um boot na nossa máquina na hora que a gente quiser. Uma empresa não pode fazer isso. Um servidor lá que tem milhares de usuários pendurados lá, fazendo processamento. Então, isso que o Matheus falou é importante. Se a gente não tiver uma estruturação bem feita, um erro de lógica, por exemplo, pode fazer com que você deixe a memória toda empilhada lá e isso não sai. Programas de ordenação são ótimos candidatos a utilizarem funções recursivas. Por quê? Porque
A ordenação é isso. Você tem lá 1 milhão de registros para ordenar. Você vai fazer essa operação uma vez só e vai empilhar, vai chamá-la várias vezes. E aí, dessa forma, ele vai ter o resultado. Então, muito bem lembrado aí pelo Matheus, tem que ser feito com cuidado. E não tem jeito, gente. Algumas operações a gente só consegue entregar com recursividade. Um exemplo delas, não vou muito longe, está aqui, que é um software, por exemplo, como esse daqui, ó. Não tem como eu resolver isso daqui se não for por recursividade. Porque o algoritmo ele tem que tomar uma decisão da melhor rota. E aí ele tem que testar. Ora, como é que ele toma a decisão da melhor rota? Ele tem que testar todas. Se eu chego para vocês agora, se eu chego para o Matheus e pergunto assim, Matheus, qual dessas 5 alternativas aqui, qual que você me sugere que eu faça? Eu tenho que passar as 5 alternativas para ele, não tem jeito. Não posso passar somente 3 alternativas, porque ele vai deixar de avaliar 2. Um algoritmo de tomada de decisão, por exemplo, de rotas, ele tem que testar todas as rotas. E como é que ele testa isso? Ele chama as funções recursivas e testa todas as possibilidades. A vantagem é que, por se tratar de um processador, isso vai ser, ele faz 1 bilhão de operações em 1 segundo. Então, por isso que ele consegue fazer rapidamente. Então, não tem problema. Agora, se for mal feito, igual o Matheus falou, a gente corre o risco de deixar lixo na memória e a gente não pode ficar dando boot num servidor, por exemplo. Então, eu preciso de tela de um programador na hora dele for escrever uma função recursiva. Agora, cá para nós, né, gente? Essa cautela, ela é exigida não apenas para quem vai trabalhar com funções recursivas. Na aula passada, não sei se vocês se lembram, eu mostrei para vocês um programa de uma máquina que fazia tomografia e ela tinha um erro e matava os pacientes. Não sei se vocês se lembram disso. Então, na verdade, na nossa área, a gente tem que tomar muito cuidado com os algoritmos, porque se passar um erro de lógica, isso pode trazer sérias consequências lá na frente. E a gente não vai trabalhar aí no mercado com programinhas menos de 1000 linhas, esquece. Programa de 1000 linhas é só para sala de aula, para vocês entenderem como é que funciona. Lá na vida real, para valer, vocês vão trabalhar com programas de 2, 3, 10 milhões de linhas de código, chamando muitas funções. A vida real ela é um pouco mais amarga do que a vida acadêmica. Na academia, a gente mostra um exercício pequeno só para vocês entenderem. Entendeu? Ótimo, agora vai lá no mercado e implementa isso para valer. Então, é muito sério. E aí, por esse motivo, nós temos esses conceitos de máquinas. Só para a gente fechar, deixa eu botar só mais uma questão aqui para a gente ver se esse assunto ficou bem claro entre a gente. Só para a gente fechar, para eu ver se ficou bem claro esse conhecimento para todo mundo, se não ficou nenhuma dúvida. Abra uma janela aí do seu navegador, www.mentai.com, informe esse código ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Respondam essa questão para a gente ver se ficou 100% mesmo. Mas, sem problema, a gente vai tirar essa dúvida aqui. Vamos ver qual é a alternativa correta. Deixa eu colocar aqui para a gente. Tá lá, ó. Vou analisar junto com vocês, tá? Independentemente da estruturação do controle de um programa em uma máquina, as operações ou testes podem ser compostos como sequencial, não determinístico ou concorrente. Professor, onde é que está esse assunto mesmo? Está aqui na página, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Ele começa na página 4 e aí vai até a página 5, ó, página 4 e página 5. Tá? Aqui ele fala ele fala da composição sequencial, ó,
a execução da operação ou teste subsequente somente pode ser realizada após o encerramento, como o próprio nome diz, né? Sequencial. Lembra lá do programa recursivo? Eu só posso voltar para a minha função quando a função que eu chamei finalizou. Então, uma fica esperando a outra. Aí eu tenho a composição não determinística ou a escolha, ou seja, a próxima operação ou teste a ser executado é uma escolha entre diversas alternativas. Então, imagine que eu tenha lá um aluno. Se ele foi aprovado com nota 9 e 10, 9 ou 10, então eu vou mandar um texto parabenizando de uma forma. Se ele foi aprovado com as notas 7 ou 8, então o texto é diferente. Se ele foi aprovado com as notas 6, aí o texto é diferente. Se ele foi reprovado, o texto é completamente diferente. É a composição não determinística e a composição concorrente são aquelas operações que são executadas em qualquer ordem, inclusive ao mesmo tempo, que é a concorrência, né? Geralmente a gente utiliza as threads para fazer isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre thread, não deixe de me perguntar. Então tá lá, ó. Ele pede assim, ó, a respeito desse assunto e especificamente no que se refere à composição concorrente, ou seja, ele está falando especificamente da composição concorrente. Quem lembra qual é a composição concorrente? É aquela em que, ó, composição concorrente, ó. A composição concorrente é justamente aquela em que eu não tenho a ordem, ó, as operações ou testes podem ser executados em qualquer ordem, inclusive simultaneamente, concomitantemente, ao mesmo tempo, tá? A ordem é irrelevante. Então vamos ver o que ele diz lá. Ele pede para ler, para apontar a incorreta. Então vamos ver. Letra A. Na composição concorrente, as operações e testes compostos podem ser executados de forma concorrente. Verdade. O nome já diz, né? Verdade. Como ele pede a alternativa incorreta, então a A está fora, tá? Porque a A é verdade, ó. Na composição concorrente, as operações e testes compostos podem ser executados de forma concorrente. Ou seja, o que é concorrente? É uma junto com a outra, uma concorrendo com a outra. Verdadeiro. Como a letra A é verdadeira, então ela não responde a questão, porque a gente quer a opção incorreta, tá? Ainda bem que ninguém marcou a letra A, ó, que beleza? Ninguém nessa turma marcou a letra A. Por isso que eu gosto dessa turma. O pessoal é craque. Vamos para a letra B. Na composição concorrente, as operações e testes compostos podem ser executados concomitantemente. Quem pode me dizer o que significa essa palavra concomitantemente? O que é algo concomitante? Algo concomitante? Alguém quer falar? Não, né? Algo concomitante é algo que pode ser executado ao mesmo tempo, junto, ok? Que é um sinônimo para a palavra concorrente, simultâneo. Então, está correto. Por quê? Porque a característica da composição concorrente é que as operações são concomitantes, elas podem ser feitas ao mesmo tempo. Como a letra B está correta, então ela não responde à questão, porque a gente quer a alternativa incorreta. Vamos para a letra C, hein? Deixa eu ver se alguém votou na letra B. Ó, 17% de vocês responderam a letra B. Quem respondeu a letra B quer dizer qual foi a dúvida que teve? Para que eu possa esclarecer. Não Pode foi falar, dúvida, Matheus. não. É porque eu achei que era a alternativa correta. Eu não, mesmo grito e caixa alta, eu fiquei concentrado só nas alternativas e no enunciado inicial, nem tchum. Mas olha só, Matheus, porque a letra A também está correta, então você teria que ter marcado essa letra A. Não, eu percebi que tava meio que tinha uma ambiguidade, né? As duas eram
quase que a mesma coisa, só mudava a palavra no final. É verdade. Não, então show de bola. Por favor, Matheus, não deixa mais acontecer isso, ó. Incorreta vai matar a questão, tudo bem? Então, quando você estiver num concurso, quando você estiver numa entrevista, hoje em dia a gente faz muita entrevista de emprego com hackathon, com prova, que são muitos candidatos. Então, quando você estiver numa dessa, por favor, fica atento aqui, ó. Isso daqui é uma informação que vai definir os rumos da questão, tudo bem? Na letra C, vamos ver a letra C. Na composição concorrente, a sequência das operações e testes compostos não é levada em consideração. Verdade. Não é levada em consideração. Está bem escrito aqui, ó. Na concorrente, a ordem de execução é irrelevante. Ou seja, se a ordem de execução é irrelevante, ela não é levada em consideração. Ou seja, como a letra C está correta, então, ó, ela não responde a nossa questão. Porque a gente pede aqui a alternativa correta, né? Incorreta. Deixa eu ver se alguém marcou a letra C. 17% aqui marcaram a letra C. Se tiver dúvida, por favor, coloque aí que eu esclareço, tá, gente? Não fique dúvida. O colega que marcou a letra C, se quiser dizer qual foi a dúvida. Letra D. Na composição concorrente, as operações e testes compostos podem ser simulados usando técnica de intercalação. Verdade. O que é a técnica de intercalação? Eu vou fazer uma randomização das operações que são executadas. E como na técnica concorrente a ordem não importa, então podem sim ser simulados usando técnica de intercalação. Corretíssimo. A letra D está correta. Se a letra D está correta, ela não responde a nossa questão. E só sobrou a letra E, ó. Vamos a ela? Como é a incorreta, ó, vamos ver o que está errado na letra E. Tem que ter alguma coisa errada. Na composição concorrente, as operações e testes compostos podem simular a intercalação ou concorrência falsa. Aqui está o problema, ó. Ele diz isso bem aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Como curiosidade, destaca-se que a composição concorrente pode ser simulada usando a técnica de intercalação ou concorrência falsa. Pode ser simulada. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Na composição concorrente, as operações e testes compostos podem simular a intercalação ou concorrência falsa. Intercalação ou concorrência falsa. Pode ser simulada. Ó, pode ser simulada. Ó, aqui está a falha. Ó. Vou até dar um print aqui. Ó. Ó, na composição concorrente, pode ser simulada a técnica de intercalação. Ó. Pode ser simulada. E aqui, ó, o que ele fala. Ó, aqui diz que podem ser simulada. E olha o que ele diz aqui, ó. Podem simular. Então, essa é a diferença aqui, ó, da falha. Deixa eu até botar um quadradinho aqui ao redor dela, ó. Podem simular a intercalação. Então, o erro está aqui, ó. Podem simular e pode ser simulada, tá? Então, essa é a falha. Por isso, a letra E está incorreta. Se ela está incorreta, deixa eu botar de verde aqui, ó. Então, ela responde a nossa questão, ó. A letra E responde a nossa questão, porque ele pede a alternativa incorreta. Pode perguntar se alguém tiver alguma dúvida. Tudo de novo, Então, professor. Como é que seria feita essa simulação? essa simulação, quando você está fazendo um teste, por exemplo,
Imagine que você está fazendo um teste aqui para verificar se uma rota ela é mais rápida ou não. Então, você dispara todas as possibilidades, e aí o que acontece? Você pode prejudicar uma situação aqui, por exemplo. Eu quero verificar se realmente o algoritmo vai me mandar eu fazer essa curva. Então, o que eu faço? Na hora do teste, eu coloco essa via aqui interditada e disparo o processo. Então, ele vai chegar e ele tem que fugir dessa via aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero verificar se um aluno, por exemplo, ele atende a determinado critério. E eu estou testando a minha aplicação. Então, eu vou lá e crio um aluno que ele não atende aqueles critérios e rodo a operação para verificar se ele não vai aparecer na lista. Então, você pode ela pode ser simulada usando intercalação. Essa intercalação justamente são situações em que eu chamo momentos diferentes da função. Por quê? Porque ela não tem ordem. Como diz o nosso material aqui, ó. A ordem de execução é irrelevante. Então, por exemplo, pense no Waze. A ordem de tentativas aqui, ó, a ordem de tentativa, eu chegando aqui nesse caminho aqui, ó, eu posso ir para a direita, eu posso ir para frente, aqui eu posso virar à esquerda. A ordem que eu vou tentar essas rotas, ela é irrelevante. Eu posso começar pelo caminho mais longo, eu vou testar todos. E independentemente da ordem, porque não me interessa a ordem nesse caso. O que me interessa é, depois que eu testar todas as rotas, ele tem que me falar, ó, essa azul aqui vai ser a mais rápida. Mas eu poderia testar essa primeiro, a rota azul, poderia testar a rota vermelha primeiro. A ordem não importa. O que importa é eu chegar lá no final e falar assim, ó, de todas as 16 rotas, a que me apresentou um resultado de tempo melhor é essa que eu estou pintando em azul. Então, é por isso que ele fala aqui, ó, a ordem de execução, nesse caso, ele é irrelevante. Então, quando você está fazendo a operação concorrente, a composição concorrente, ela pode ser simulada usando a técnica de intercalação falsa, e ela pode ser simulada. Agora, ela não pode simular, ela pode ser simulada. Ela não pode simular. Então, essa falha aqui fez com que a letra E fosse incorreta. Justamente por conta desse tipo de coisa aqui. Ó. Por exemplo, no Waze, essa ordem não me interessa. Eu posso intercalar. Inclusive, eu posso disparar isso com thread e fazer várias ao mesmo tempo. E aí o que me importa é, algoritmo, qual foi a mais rápida? Qual foi a que eu cheguei mais rápido? Ou qual foi a que eu consumi menos combustível? Ou qual foi a rota menor? Conforme o algoritmo tiver configurado, a ordem não importa. E aí ele pode ser simulada independente da ordem. Esclarecidos, se houver outra dúvida ou a dúvida persistir, me diga que eu explico com uma outra forma. Eu tento algum outro jeito até que fique bem claro esse conhecimento. Top. Mas Valeu, professor. observem que a gente usa isso todo santo dia. Aqui eu tenho o exemplo do Waze, mas o seu GPS ele usa isso. Quando você pede a sua localização no seu celular, ele pega os 3 primeiros satélites que responderem, tá? Satélites da órbita geoestacionária. Os 3 primeiros que responderem, órbita geoestacionária. Os 3 primeiros satélites que responderem, ele vai triangular para você. Então, por exemplo, quando você usa o seu GPS, ele faz isso daqui, ó. Ele pega aqui nessa representação gráfica, nós só temos 5 satélites,
só para a gente ter uma ideia, tá? São satélites da órbita geoestacionária. Por que geoestacionária? Ele é colocado em um ponto de altitude de 35 mil quilômetros, que é um ponto onde a gravidade do planeta se anula com a gravidade espacial. Então, o que eu deixar ali, ele fica paradinho. E o satélite geoestacionário, ele tem que ser parado, ele tem que ficar parado numa mesma posição, porque são satélites, por exemplo, que enviam sinal de TV a cabo. O canal da Sky que você tem, por exemplo, tem que ser um satélite de órbita geoestacionária. Ele tem que ficar em cima, parado, na mesma posição, porque o planeta está girando. O planeta está girando, ele gira 1.400 km por hora. E em 24 horas ele dá uma volta. Em 23 horas, 56 minutos, ele faz uma órbita completa em torno do seu próprio eixo. Então, o satélite tem que ficar naquela posição. Quando você manda um sinal de GPS para saber a sua posição, os primeiros 3 satélites que responderem, ele faz a triangulação e te dá a tua coordenada de latitude e longitude, de acordo com os 3 primeiros que responderem. Então, essa operação ela é concomitante, ó. Ela não depende de ordem, é uma composição concorrente. Aí um satélite responde primeiro, o segundo, e eles respondem com a posição e o tempo. Com base na posição e no tempo, aí a gente consegue medir, então, a sua posição em latitude e longitude. Esse gráfico que vocês estão vendo agora mostra bem a característica do satélite de órbita geoestacionária. Geo de terra, estacionária de posição estática, né? Então, essa altitude de 35 mil quilômetros, a gravidade se anula. Então, o corpo que eu deixar ali, ele fica na mesma posição em relação à rotação da Terra, ó. Nessa representação, a gente só tem 2 satélites, só para vocês terem uma ideia. Mas hoje nós temos algo em torno de 1.300 satélites de órbita geoestacionária, ó. Então, são muitos. Esses aqui, dessa órbita mais externa, são da órbita geoestacionária. Esses aqui, da órbita mais próxima da Terra, são os satélites, por exemplo, da classe Starlink, para poder prover sinal de internet. Eles não precisam estar em órbita geoestacionária. Órbita geoestacionária é mais cara. Para chegar aqui é mais caro. Então, tenho esses satélites. Alguma outra dúvida, gente, sobre esse assunto? Esse assunto ele é muito legal, ele é muito interessante. E assim a gente fez a unidade 2 do nosso conteúdo, que são os capítulos 1 e 2. Não, a unidade 1, né? O capítulo 1 e 2, que são esses 2 PDFs que estão com vocês, para a gente poder avaliar na semana que vem na AV1. Alguma dúvida? Está tranquilo esse assunto? Está de boa? A gente se encontra, então, na semana que vem, nesse mesmo horário, às 8 horas, para a gente fazer a nossa avaliação AV1. Muito obrigado pela presença de vocês e nos encontramos na semana que vem na AV1. Dúvidas, não deixem de me escrever. Obrigado e até a semana que vem.